Oi, gente, tudo bem? Para quem está acompanhando em nossas redes sociais, está vendo que a gente está passando uma semana aqui em São Paulo e durante esse período a gente conversou muito e eu fui aprendendo um pouco sobre questões de viagem e tudo mais. E eu queria trazer para vocês as coisas que nós aprendemos com esses dois experts, né? Que é o Alexandre e o Lupe, né, meninos? É verdade, porque existem várias técnicas práticas, na verdade, que você pode fazer a sua viagem mais econômica, a experiência ser mais forte, melhor. E a gente vai dividir com vocês um pouquinho dessas técnicas aqui nesse bate-papo agora, né? Afinal, sempre tem espaço para aprender. Ah, com certeza, sempre tem mesmo. E uma das coisas que a gente foi aprendendo é sobre como escolher o roteiro interessante para sua viagem, de forma que você vai passar por diversos caminhos, por diversas formas de aproveitar a cidade onde você está. Conta pra gente. Olha, é interessante essa parte porque eu sempre fui muito fluido. Assim, vou chegar lá e aí eu vou ver para onde que eu vou sentir para onde eu vou, etc e tal. E o Alexandre é extremamente organizado. Ó, é assim que vai, a gente vai tal hora em tal lugar, tá. E aí eu aprendi que, claro, o equilíbrio disso é muito bom, mas ter um roteiro planejado facilita transporte que você vai fazer. Então, tipo, você já está indo para aquele lugar, então você já faz toda aquela região. Você muitas vezes não consegue realizar alguma coisa que você queria muito porque você não agendou, não comprou ingresso antes, etc e tal. Então, você acaba perdendo porque você não se planejou de fazer. Então, uma das coisas principais é planeje sim, não simplesmente para poder estar engessado, que não é o caso. Sim. Planeje com folga, para poder mudar aqui e ali, mas você consegue reservar os lugares que você quer ir e garantir que você vai ter uma experiência que você gostaria. Eu até queria que você falasse, Alexandre, também sobre aquela questão de você observar o lugar onde você vai se hospedar e conhecer ao redor ali para você saber o que tem perto, já com antecedência, né? Sim. Conta pra gente. Eu só vou fazer uma adição que você comentou que eu acho muito interessante. Muitas vezes as pessoas planejam demais e elas se frustram quando as coisas não acontecem. E eu acho muito interessante que a gente tem uma dinâmica muito boa, que eu sou um pouco mais organizado, você é muito espontâneo. A gente tenta sempre fazer uma organização que contemple a improvisação e a gente faça com mais fluidez as coisas. Então, uma dica legal é, na organização você vai conhecer muitas das coisas que tem para ver. Faça uma lista, não que você vai ter que ver tudo, mas com calma, veja o que você consegue. Mas a organização te possibilita catalogar e aprender coisas, e a improvisação deixa a viagem mais tranquila. E respondendo ao que você me perguntou agora sobre conhecer os entornos, sempre que a gente viaja, não importa se é dentro do país, fora do país, eu sempre tento conhecer um pouquinho da cidade, regiões legais, regiões seguras, regiões mais descoladas, regiões que tem várias coisas que a gente tem interesse. E nessa região você pode começar a estudar um pouco de hospedagem e pensar no transporte que vai conseguir levar dessa região para as demais. Então a organização tem esse recorte interessante, que é você estudar um pouco o lugar onde você vai para fazer uma boa escolha de hospedagem, achar restaurantes, achar atrações interessantes e desenhar uma rota interessante para o transporte público. A gente já fez algumas vezes, não foi nenhuma nem duas, onde a gente, na mesma cidade, a gente se hospedou em diferentes lugares. Então, olha, a gente vai ficar tantos dias nesse bairro, depois a gente vai trocar de lugar onde a gente vai ficar em outro lugar. Porque isso possibilita que a gente sinta a vida daquele espaço, daquele lugar, depois a gente sinta a cidade por um outro, né, aspecto daquele outro bairro que a gente foi. Então isso também é legal. Eu acho interessante também a gente conhecer um pouco a rotina daquele local, como você falou, não só com uma questão turística, só ver pontos turísticos ou coisa porque assim. Uma coisa é você ir lá só num restaurante, num café, num museu e foi embora. E como é que é aquilo ali Então você escolhe realmente o lugar que você quer ir e fica lá um tempo. Isso é muito interessante. Outra dica que eu já vou entrar assim é que o turismo está se perdendo muito. Então as pessoas elas começaram a fazer, e isso é uma coisa para você prestar bastante atenção, fazer turismo para fazer a mesma foto que você já viu que alguém já fez no Instagram. Então a pessoa já fez, não, eu preciso ir lá porque eu quero fazer aquela foto. Então é muito comum que a gente viaje para alguns lugares e é absurdo. Você vê uma fila enorme de pessoas e você fala, o que está acontecendo aqui? É para tirar aquela mesma foto que já viram na internet. E ele falou, gente, olha quanta coisa tem para fazer, as pessoas só querem tirar aquela foto daquele balanço, aquela foto daquela mesma imagem que você já viu. Então a gente
gente tentar fugir disso, dar um alívio para que a gente possa voltar a viajar. Viajar é se permitir enxergar o mundo com outros olhos, os olhos de quem mora ali naquele lugar, entendeu? Isso é muito legal. Uma coisa que a gente, eu e minha irmã, né, que nós estamos aqui passeando, a gente observou que aqui em São Paulo a gente viaja para vários países dentro da mesma cidade. Então, é uma coisa legal também, porque os meninos criaram um roteiro para nos levar durante essa viagem, que era isso. Um dia estava almoçando num japonês, jantando no francês, tomando café na padaria coreana e esse tipo de coisa. Isso é muito legal. Isso é possível, mas exige prática. O que isso é muito legal? Essa é uma outra dica, né, Xande? Sobre como que faz para praticar na própria cidade a técnica de viajar. Então, por exemplo, eu até vou usar esse exemplo com você que foi muito legal. Você vai fazer musculação. Você acha que você vai lá um dia fazer musculação e já vai ficar forte? Você vai fazer aula de inglês. Você acha que um dia você vai fazer aula de inglês e já vai sair falando inglês? Não. Então viajar é a mesma coisa. Você precisa praticar. Porque senão você simplesmente trabalhou o ano inteiro. Agora eu tirei férias, eu sou expert em férias. Não é. Então você precisa praticar. Como que você pratica? Descobrindo as atrações da sua cidade, se permitindo conversar com pessoas diferentes, permitindo experimentar sabores nunca experimentados, saber procurar no mapa como se locomover naquela cidade que não seja só no seu carro, porque você de repente descobre como é que vai fazer, entender como que você consegue fazer um agendamento de um ingresso, de algumas coisas. Então, você se movimenta na sua cidade para praticar durante a vida, quando você for viajar ser mais expert, né, Xande? Sim, outra coisa, estudando a sua cidade, você conhece a história da sua cidade, de onde você mora, você sabe se produz alguma arte manual diferente. Todas essas coisas são guias, são nortes que você pode usar para conseguir criar um roteiro, experimentar e vivenciar a sua cidade, independente se é aqui no Brasil ou fora, ou até mesmo um final de semana, que nem você comentou, da gente aprender a turistar onde a gente vive, né? E outra coisa, complementando o que você comentou, as pessoas acabam, esse turismo mais emburrecido, ele acaba fazendo com que as pessoas viajem para buscar aprovação social, esquecem de procurar conhecimento para si, né? Então eu acho que a riqueza reside nessa transformação que você pode proporcionar para si, entrando em contato com o que a cidade pode te oferecer, e não indo nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas para ter uma aprovação social e ganhar mais like. E acho que a viagem não é sobre like, a viagem é sobre a transformação que ela pode causar dentro de você. Com certeza, é verdade. E como que você faz, Alexandre, vocês dois na verdade, mas como que vocês fazem essa seleção ou escolha, enfim, de restaurantes? Porque assim, gente, nós fomos aqui em restaurantes muito bonitos e outros que você olhava assim pra gente, mas como assim? Isso aqui realmente, né, é bom aqui mesmo? Porque às vezes é só uma portinha que você entra e você não conhece. Pra nossa, eu jamais entraria nesse lugar se eu não tivesse essa indicação. Como que você faz? Será que eles estão levando a gente com cativeiro? Quase isso. Eu acho que a coisa mais importante é ter curiosidade e fazer-se aberto, né? Ter interesse em conhecer e explorar. Acho que grande parte do espírito de viagem é você ser curioso e ir atrás das coisas que você gostaria de conhecer. Sem essa curiosidade, sem esse interesse genuíno pelas coisas, você vai se acomodar e só ir atrás do que as pessoas falam para você fazer. Então é importante despertar essa curiosidade em você que está aí, qualquer pessoa que está assistindo, mantenha-se curioso. Isso para a vida, né? Não só para a viagem. A viagem é uma maneira de a gente falar sobre a vida, mas uma vida é mais curiosa, uma vida que você permanentemente é mais curioso, você envelhece melhor, a sua cabeça está melhor e, enfim, a gente está falando sobre viagem, mas curiosidade é importante para a vida como um todo. Eu achei legal que, só um pouquinho, eu achei legal que o Alexandre falou a questão de você ser curioso e pesquisar, inclusive a história da sua cidade, porque em tudo quanto é lugar que a gente andava aqui, ele ia contando a história daquele lugar pra nós, né? Um pouquinho que você sabia, mas o pouquinho que você sabia já era muito pra nós que não sabíamos. Então é legal a gente realmente olhar o que tem na nossa cidade e estudar sobre aquilo. Eu achei muito legal. E quando você sair também, né, pra outros lugares. Você comentou que tinha assim, umas portinhas que são umas micro portinhas que você jamais entraria naquele lugar e principalmente você ia passar reto, nem ia ver que tinha ali um restaurante. Então essa história, ela passa por uma história que você falou da aprovação social, que muitas vezes a gente está indo realmente só para fazer uma foto daquele prato e que as pessoas que te conhecem, te seguem, possam dizer, uau, ela foi naquele lugar incrível. Só que eu tenho falado uma coisa muito legal, já tenho trazido isso há bastante tempo, que é o que está acontecendo com o mundo, que não é só no Brasil, que um lugar bonito
não está conseguindo entregar uma comida boa. Sim. E quem entrega uma comida maravilhosa não está conseguindo entregar um lugar bonito. As coisas, elas não estão casadas muito nessa história. Aí a gente parte por duas coisas. O que é o bonito? Então a primeira coisa, a gente vai em restaurantes que a comida é absolutamente fenomenal. Normalmente aquelas pessoas daquele país que a gente foi falam a língua deles. Sim. A gente percebe se as pessoas daquela comunidade frequentam aquele lugar. Por exemplo, os chineses comem no restaurante chinês, os indianos comem nesse restaurante indiano, os tailandeses comem aqui nesse restaurante. Então a gente começa a ver que tem a aprovação da comunidade local deles. E normalmente essas pessoas que desses restaurantes, eles estão começando, ou eles têm uma simplicidade que são deles, porque a gente que já foi nesses lugares, a gente sabe que lá a beleza está na tradição, na comida, na história e não na ostentação. Sim, então muitas vezes a gente vai no restaurante Michelin, vai no restaurante chiquérrimo, que é maravilhoso, mas na verdade aquilo é uma casca para entregar um produto que é só para você estar ali mesmo, não importa se ele é realmente incrível, entendeu? Assim, gostoso. Então você acaba pagando muito por aquilo e para mostrar para a pessoa que você foi. Então, quando a gente criou esse roteiro, e também a gente faz quando a gente viaja, a gente está querendo viver uma experiência de sabores. Sim. A gente quer conversar com aquela pessoa, quer interagir com aquela pessoa daquele país, para que a gente possa entender um pouco aquilo. E não simplesmente ser servido. Ou simplesmente que a pessoa parece que é aquilo, entendeu? Então esse é um ponto muito forte, porque às vezes você gasta muito dinheiro para comer uma comida bem mediana, às vezes até ruim, só para poder dizer que está ali. Ou às vezes até se frustra, que é isso que você estava falando da questão dos arrobas, né, da gente estar marcando os lugares, e às vezes a pessoa não comenta que não é tão bom. Nunca aí ela vai, aí você acaba indo lá naquele lugar que você viu nas redes sociais e que não é tão bom. Então, e às vezes a gente estava comentando isso também, que o lugar começa a ficar tão marcado, vamos dizer, todo mundo, eu fui no fulaninho, fui fulaninho, que era uma coisa muito pequena e tradicional e maravilhosa, e daqui a pouco começa a ficar menos bom e com preço mais alto que a gente. Isso aconteceu em 2 restaurantes que a gente foi, né, Alexandre, aqui agora. E eu acho que essa busca desesperada por aprovação e marcar tudo, divulgar, ela é complicada, porque você acaba matando o lugar. E mais importante do que marcar talvez o lugar é ensinar a pessoa a fazer as buscas. Né? Então, o que você tem vontade de conhecer? Isso também passa pelo que você estava comentando sobre o lugar ser muito bonito e outros ser mais ou menos e ter diferença na qualidade de comida. Isso passa pela higienização do olhar. Então, as pessoas que buscam talvez um conforto que seja mais próximo à sua cultura vão olhar de um jeito diferente porque o que distancia um pouco e vão achar que é menor. Então as pessoas procuram um conforto estético nas coisas que ela conhece, e isso higieniza também o paladar, os ingredientes, os preparos, e também nivela o preço porque as pessoas estão acostumadas a pagar. Sim. Então você tem uma experiência muito mais leviana e mais que deixa a desejar do que de fato se você tem a vontade de conhecer a cultura do outro, seja onde for, seja a cultura do ribeirinho, do caiçara, do indiano, de qualquer lugar. Essa higienização que a gente tem do olhar por conta do preconceito, da falta de vontade de entender, faz a gente buscar coisas mais medíocres. Então, tem uma coisa que é interessante, que não é porque ele é mais simples, visualmente falando, que ele vai ser mais barato do que um bonito. Por exemplo, a gente foi num perto de casa que ele era um árabe super simples, que a gente falou, olha, nossa, a gente quando for lá já tem que ser com aquela roupa que vai lavar e lavar o cabelo, porque fica com cheiro, né, porque ele é pequeno e tal, aquele cheiro de restaurante. E a gente foi ontem num que era mais chique, super conhecido, que já está há mais de 30 anos no mercado, etc e tal, e o preço foi o mesmo. Olha que interessante isso. E os dois a gente comeu bem. Não, os dois estavam maravilhosos. Entende? Então não é porque um é mais bonito que ele vai ser ruim. Sim. E não é porque ele é mais feinho visualmente que ele vai ser mais barato. Então dentro dessa história você tem que pesquisar realmente, como a gente fala, a história daquele lugar. E a gente tem que exercitar nosso senso crítico, né? A coisa é boa porque ela é boa, não porque ela parece ser cara, porque ela é simples demais e a gente está pagando pouco. É isso. O Alexandre briga muito comigo sobre isso. Para de falar que tá bom, você sabe que isso tá ruim, é só porque aqui é bonito, todo mundo tá falando, você tá querendo se enganar de que tá ruim. Olha isso aqui, aí eu falo, gente, é verdade. Quem pagou caro, né? Pessoal, que delícia, deixa eu colocar aqui o arroba que tá pronto. A gente já não coloca arroba de lugares já faz tempo.
mas não é porque a gente não quer que você saiba onde é aquele lugar. É porque as pessoas no mundo, isso não é no Brasil, se perderam no turismo. Então elas estão fazendo isso de uma forma agressiva e destruidora. Você vai lá somente para poder tirar foto, você não entende nada, você inclusive nem respeita aquela história. Eu vou contar um caso que aconteceu no Japão, rapidinho. A gente, uma amiga recomendou um restaurante, a gente foi nesse restaurante, a gente chegou lá, tinha uma fila. Aí a gente falou, nossa, mas essa fila para almoçar, né? Aí a gente pegou e entrou na fila. Ela tinha recomendado que era bom. Aí daqui a pouco veio o cara da recepção e falou assim, vocês vieram para almoçar? Aí a gente disse assim, sim, então pode passar na frente. A gente passou na frente de umas 20 pessoas. Aí eu falei, nossa, mas... Aí a gente entrou para almoçar, tinha lá o lugar pra gente almoçar, e aí eu vi aquele lugar, um monte de gente bacana, interessante, comendo e tal, adultas. De repente... eu falei assim, nossa, Alexandre, que estranho, porque aquela pessoa que estava ali já saiu, o pessoal dali já saiu, o fulano dali já saiu, tem um monte de lugar vago e a fila continua grande lá fora, eles não deixam as pessoas entrarem. Aí o que está acontecendo? Aí me provocou, porque eu comecei a querer entender o que estava acontecendo. Depois a gente percebeu que aquele restaurante estava famoso na internet. E aí as pessoas estavam lá só para fazer a fila, para poder comer um tal negócio que lá estava famoso, com um chá que tinha lá, para tirar foto naquela arquitetura belíssima e postar aquilo. Mas elas não tinham grana, por exemplo, para almoçar lá, ou para curtir aquele momento, mas elas precisavam dizer que foram, e o único jeito que ela tinha de ir era comer um negocinho ali, fazer uma pose e tal. Então eles perceberam que toda aquela fila que tinha era para as mesmas coisas que eles precisavam depois fazer conteúdo. Então é isso que é muito interessante você perceber, sabe? Você fala assim, o que está acontecendo? Será que a gente está indo nessa onda? Então, para a gente viajar, que é o foco da história, a gente precisa fazer um roteiro, tentar entender aquele lugar, ensaiar o que a gente vai fazer desde já na nossa própria cidade, entender da história, se permitir conhecer coisas novas, se abrir para conversar com pessoas que você nunca conversou, entendeu? Tentar só fazer foto, só fazer vídeo depois de vivenciar. Sim. Então você vai, vivencia, acontece, etc e tal. E aí depois, eu vou fazer uma foto, entendeu? Para poder registrar alguma coisa. Então, para você poder voltar a fazer o que a gente fazia no passado, que era vivenciar algo que ninguém precisa saber. E no momento, né? Aquele momento. Porque é isso, às vezes a pessoa tá lá no restaurante ou tá lá no lugar e tá vendo tudo tão pela tela do celular, que às vezes ela passa rapidinho por aquilo ali só porque já fez a imagem que ela queria fazer e não curte aquele momento. E uma coisa até interessante, só vou deixar aqui, depois vocês falam, que é a questão do turismo também, que não está respeitando o espaço, a cultura daquele local, não só de alimentos e tal, mas peraí, eu quero tirar foto, aí pega na pessoa e tal. Eu queria que vocês falassem depois sobre isso. O turismo hoje em dia criou uma cultura própria, que é uma amálgama, que eu vejo assim, uma amálgama de uma, como se fosse uma cultura global, e que às vezes ela não bate com a cultura local. Então a gente está muito protegido por essa cultura global que a gente vem praticando com o turismo, e a gente se acomoda nessa cultura pasteurizada. Então a gente acaba escolhendo lugares mais seguros, a gente acaba não querendo se aventurar, acaba deixando a curiosidade para depois, porque alguém já fez aquele conteúdo. Sim. Eu acho importante a gente voltar para as raízes, para a origem, aprender a pesquisar, aprender a ler, aprender a observar em silêncio e aprender a se conectar com aquilo, né? Depois vem todo o resto, a criação de conteúdo que a pessoa quiser, as fotos, mas a conexão com o que você está vendo, sabe? Eu acho isso mais importante para o mundo tão descontrolado e tão deturpado, em que o turismo de massa está estragando com as coisas, está gentrificando o bairro, está realmente alterando as coisas, lugares como a gente já tive oportunidade de visitar, e que hoje estão irritados com a quantidade de turista, porque saiu fora de controle. A ganância do ser humano em querer lucrar, em querer todo mundo tirar proveito disso, tem destruído muitos lugares e muitas maneiras de muita tradição e muitas oportunidades para de fato você aprender alguma coisa. A gente tá... Por exemplo, a gente precisa aprender a estar no lugar. Porque se a gente está lá com a cabeça de como os outros vão dizer que eu vi, ou que elas viram que eu vim, e etc e tal, você não desconecta. E ao não se desconectar, você não tira férias. Você não descansa, você não mergulha naquela cultura. Porque eu estou aqui, mas eu estou preocupado o tempo inteiro em gravar, editar, fazer para que todos que não estão
estão aqui vejam que eu estou, saibam que eu estou, falem que eu estou, dê like nas coisas que eu estou. Então você não tira férias nunca, porque você não desgruda, você não desconecta. Então, por exemplo, a gente fez uma viagem no início desse ano lá para o Japão e muita gente acompanhou. Muitas pessoas param, a gente fala, nossa, que viagem linda do Japão, que incrível. E é muito interessante que a gente olha e fala, nossa, a gente não postou nem 5%. Não foi 5% do que a gente postou, talvez 3% do que a gente viveu. Você entendeu? Então, assim, é possível você postar alguma coisa ou outra que dê uma repercussão nas suas mídias sociais, mas você, com você, sabe que você está se permitindo viver a grande maioria daquela experiência para você. Porque ela é importante, porque a gente precisa se desconectar, a gente precisa entender uma outra cultura que aquilo alivia, a gente descansa, a gente não fica mais preocupado se o outro está dando like, deixou de dar like, porque isso é uma história que te acorda de noite, no meio da madrugada, dizendo, ai, não deu tanto likes quanto eu queria, sabe, essas coisas. Então isso é muito importante com que a gente esteja no lugar. Tem uma vez que a gente estava agora lá no Japão, nos monges, e que ele falou uma coisa que eu adoro muito, que é, a gente tem que saber quando já é suficiente. Isso serve para tantas coisas na vida, e nesse assunto ele serve para... A gente tem que entender que o turismo passou do ponto. E a gente precisa voltar a fazer aquele turismo de verdade, que é você... todo mundo está indo para tal lugar. Isso é um sinal de alerta. Não vá. Todo mundo está indo para lá, que ótimo. Não é o momento de ir. Porque você já não está indo mais para curtir, entendeu? E se você perceber que durante a viagem você está pensando mais no seu lugar de origem, tipo no Brasil, na sua família, onde você está, e não ali naquela vivência, aí também é outro sinal de alerta. Tipo, você está prestando atenção na xícara? Você está prestando atenção no toque que você está tendo? Você está sentindo o cheiro de onde você está? Você está pensando nisso? Ou você está falando, preciso mostrar isso para fulana, eu tenho que mandar para ciclana, eu tenho que fazer não sei o que, significa que você não está viajando. E aí aquilo que você está falando da questão do cheiro, do toque e tal, né? Hoje de manhã você acabou de passar um perfuminho e falou, nossa, me lembrou tanto aquela casa. Você vê, né, que realmente você vivenciou aquele momento e lembrou daquela casa, daquele segundo que você estava ali, né? Então isso realmente é muito legal. E eu acho que uma coisa também muito legal que os meninos falaram aqui pra gente durante essa viagem é a questão de você respeitar, acho que você já falou sobre isso, mas é respeitar o local e não... impor a sua cultura naquele lugar. Então, por exemplo, você chegou num lugar onde as pessoas falam mais baixinho, como é no caso do Japão, que as pessoas são mais, né, falam mais baixo, tudo. Você entra nesse clima também, né, que os meninos estavam falando, que às vezes as geishas, né, você conta essa história das geishas, que aí o pessoal vem, quer botar a mão, conversa com eles. Existe um lugar ali em Kyoto que é muito conhecido pelas geishas já de muito tempo. E geishas nunca foram associadas a nada de sexo, prostituição, nada disso. Elas sempre foram entretenimento, né? Elas têm entretenimento. E a gente que é ocidental, a gente nem é permitido nessas casas de chás, etc., porque é tão cultural que não tem a ver com, ela fez um show. Não, é um movimento de mão que ela faz, é um gesto que ela faz, que aquilo tem uma compreensão muito profunda para quem entende da cultura. Então não é pra gente, é pra eles. E a gente só pode realmente frequentar se a gente for muito convidado por alguém que justificar, que vai explicar sobre aquilo. Você já continua, mas só para pontuar, a gente busca só a beleza plástica da geisha, de qualquer coisa. A gente não tem repertório cultural para entender nada que as pessoas passam. Então a gente só quer encontrar para tirar foto e ir embora. Né? Desculpa te interromper, mas tipo, que bonita a cara dela pintada desse jeito. Você não sabe por quê. E ali tá cheio de referências. Então, dentro dessa história, as pessoas começaram a abusar porque elas começaram a aparecer aquelas celebridades de Hollywood. Porque tem tanto turista que elas tinham que chegar de carro agora na frente de onde tinham que trabalhar e já entrar direto, porque senão elas não conseguem andar. É um tanto de gente tirando fotos e pegando nelas. Pegando no cabelo. Esse cabelo é de verdade, essa roupa, não sei o que lá. Aquele monte de foto. Então elas antes que caminhavam pelas ruazinhas que tem lá, pelas ruelas, para chegar onde era a história, agora elas têm que andar com seguranças. Então o que eles tiveram que fazer? Cercar todo esse lugar, dizendo com milhões de placas é proibido foto, proibido foto, proibido foto. E agora eles estavam proibindo até a entrada de turistas nessa região. Então você vê o nível que a gente chega. Então, por isso que eu falo que nós temos que ser educados no sentido de realmente aprender
Aprender, por exemplo, tá lá, poxa, tá passando uma geisha, você fica observando ela naquele momento, né? E aprendendo, ao invés de ficar nesse agito todo. Você né? muda até o seu gestual. Tem um amigo nosso, Américo, lá do Japão, que falou, nossa, vocês dois parecem japoneses. Uhum. O que ele quis dizer com parece japonês? Você tem o comportamento de se integrar à nossa cultura. Tipo, você fala baixo, você faz todo o gestual, enfim, tem toda uma história lá que você não pensa mais. Eu pelo menos não penso para fazer aquilo, você integra com aquilo. Agora, quando você está numa Itália, por exemplo, onde as pessoas já falam de outro jeito, aí aquilo você já entra para outra cultura. Aqui no Brasil, você entra, então não existe certo. O que está errado eu sou brasileira, tem que me aceitar desse jeito. Eu vou fazer não sei o quê, mas esse sou eu, tenho que respeitar, porque eu sou não. Isso está errado, porque significa que você perdeu a chance de entender uma outra forma de ver o mundo. Entendeu? Então a diferença é isso, não é que você, eu fui grossa, não, você perdeu a chance de viver. A gente observou isso aqui mesmo, porque o primeiro dia nós fomos num restaurante chinês, aí o pessoal era mais de falar mais alto um pouco e tudo mais. Aí depois, num outro dia, a gente foi no japonês. Aí quando a gente entrou lá, eu falei, nossa, a gente entra aqui e já dá vontade de falar mais baixo. Né? Então, a gente começa a observar realmente essa cultura, é muito legal, né? Muito legal. E assim, até a gente comentou, assim, se você não tem possibilidade de viajar para fora do país, você vem para São Paulo, porque realmente é um turismo que você consegue, um dia você vai numa cultura, outro dia você vai na outra, outro dia você tá andando pela rua e tá escutando gente falar numa língua, em outra. Então a gente realmente se sente como se estivesse viajando para vários países, né? Pelo menos é uma forma de treinar. Quando você puder ir para fora, você já tem esse treinamento. E um treinamento nosso é a gente treinar na própria cultura brasileira. Porque dentro da nossa cultura brasileira, a gente vai descobrir coisas de outros lugares, até do nosso estado ou de outros estados, que a gente vai começar a entender e falar, nossa, por que eu nunca parei para olhar isso? Como é diferente. Como é diferente você acordar de manhã e comer cuscuz com manteiga de garrafa, com não sei o que lá, que é feito no Nordeste. Aí você fala, uau, que incrível. A gente vai na FENEARTE, a gente é muito ligado à cultura de artesanato, etc. A gente vê cada coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que a gente deixa integrar. E não fica tentando... Tem uma coisa nossa que a gente não pode tentar ser o outro. Sim. A gente tem que tentar vivenciar a nossa experiência, enriquecer essa experiência com informações que são nossas e de outros que vai completando e vai ser a gente a partir daí. Então, por exemplo, a gente gosta muito de falar, porque a minha casa é escandinava. Sim. Né? Então fala com orgulho super grande porque é de fora. Sim. Mas de repente você fala, não, eu vou dar um exemplo, a gente está aqui em casa, todo mundo fala, nossa, que linda a parede da sua casa, parece a Grécia. Sim. Aí eu fico assim, já foi pro interior de Minas? Você já foi pro interior do Nordeste? As casas, elas têm essa coisa de ter feito à mão, sabe? A história, e aqui em casa foi feito à mão. Então, assim, muitas vezes é isso, a gente começar a entender que as nossas referências estão no nosso quintal. Tá aí, um bom exemplo. Começa olhando o seu quintal, observando essas histórias. Isso é um treinamento. E aí, para qualquer outro lugar que você for depois, pode ser na cidade vizinha. Quer uma coisa aqui em São Paulo que é interessante? Cada bairro parece uma mini cidade. E cada vez que você vai num bairro, tem 1000 coisas para você aprender que é diferente do seu outro bairro. E a gente está na mesma cidade, no mesmo país, na mesma história. Só que lá tem características, aqui tem características, e você pode diferenciar os tipos de bairros da sua cidade como experiência. Isso Gostou? mesmo. Uma boa ideia, né? Sim, e aqui nessa viagem a gente fez um recorte mais até falando sobre isso, né? São Paulo acaba englobando muitas coisas diferentes porque é uma cidade que saiu do controle em tamanho, né? Mas a gente fez um recorte mais Ásia para vocês verem um pouco mais de diferença, mas São Paulo também engloba vários Brasis. Sim, verdade. Tem Norte, tem Centro-Oeste, tem Sul, tem Sudeste, então é interessante você, às vezes, buscar um recorte e tentar achar, e quando eu falo recorte é uma narrativa, uma busca pessoal, e tentar encontrar isso nos lugares que você vai. Pode servir como um guia para você criar o seu roteiro, que tem a ver com as suas buscas, com as suas coisas, e lógico, ao fazer a busca, esteja aberto para receber isso como as pessoas do lugar vão te dar. Né? E só para complementar, que vocês estavam comentando sobre redes sociais e compartilhar viagem, só para não esquecer. Tentem depurar essa informação quando vocês viajam. Tentem retrabalhar isso mais para frente, porque vocês vão continuar viajando quando estiver voltado para casa. A gente não é jornalista que tem que fazer ao vivo toda hora e perder a experiência. Vive,
retrata um pouquinho, chega em casa, reacessa isso, estuda mais um pouco, consome isso que você acabou de mastigar e cria, e você vai continuar viajando mesmo quando tiver voltado para casa. Tem a viagem que você faz antes de viajar fisicamente, com estudo, com conhecimento, tem a viagem em loco, e quando você volta, é tão gostoso continuar viajando, reacessa isso. Né? O que acontece muitas vezes nas mídias sociais é que a pessoa entra e fala, gente, que lindo, isso daqui é isso. Ela não leu nem o que está escrito na exposição, ali aquela que escreve, ó, essa exposição é sobre isso, esse artista é aquele, fulano de tal. Será que é, né? Isso é outra coisa. Será que é? E aí você precisa se permitir degustar aquilo para ver. Então, eu esqueci que eu ia falar a gente também pode fazer a questão do roteiro baseado em pontos, por exemplo. Isso é legal para vocês anotarem. Vamos fazer um roteiro gastronômico. Sim. Então a gente tinha, por exemplo, agora nesse roteiro, uma ideia de que a gente conheceria vários países através da comida. Sim. Então esse é um ponto. Depois eu tinha um segundo ponto que era a arquitetura. Sim. Então eu tinha muita vontade que vocês vissem prédios maravilhosos, histórias maravilhosas de arquitetura, porque ela conta a história de São Paulo. Sim. Então ontem, por exemplo, a gente começou na Sala São Paulo, que é, né, uma arquitetura belíssima e muito antiga, e terminamos nos prédios espelhados, né, ali da Paulista, num restaurante incrível que a gente foi, numa praça maravilhosa. E isso você via que você falava, gente, que diferença as duas coisas e tudo que houve no meio, né? Então, assim, dentro dessa história, você pega uma linha que você quer ir. E teve a terceira linha, que talvez tenha sido a segunda, que eram as exposições de arte por causa da Mariane, que é artista. Então, a gente falou, a gente tem essa exposição, essa galeria, essa história que está acontecendo. Então, era comida, arte e arquitetura. A gente traçou essas três coisas e fomos vivendo e ela foi acrescentando. E foi incrível. E realmente essa questão do roteiro ter um pouco de improvisação, né? Que a gente tinha criado um roteiro um dia que ia fazer uma determinada coisa, nós resolvemos ir para o centro da cidade e acabou sendo uma experiência muito interessante que a gente não estava programado, mas ao mesmo tempo foi incrível poder andar pelo centro, conhecer esses prédios históricos e tudo mais. É tão mais leve isso, né? Porque a gente conhece pessoas que são muito organizadas e quando não dá certo as pessoas se frustram. Você imagina nervoso, né? Você imagina você atravessar ir para a cidade do lado, ir para o outro lado do mundo e você desperdiçar o seu dia porque você está frustrado que o que você planejou não ia dar certo, você perdeu a chance, acabou o dia para você. Então, planejar é importante, mas saber improvisar, saber deixar o dia mais tranquilo e saber estar aberto para quebrar a imagem que você tinha. Então, por exemplo, muitas vezes você tem, eu tenho a imagem de que aquele lugar é perfeito, é tudo maravilhoso, tudo funciona, é tudo certinho. Aí você chega lá, você vai nessa busca, você está aberta para falar, nossa, a gente não precisa tanto se criticar tanto assim, porque não é tão diferente da nossa vida onde a gente vive. E o contrário também, por exemplo, você achava que São Paulo era diferente do que você viu em termos de caminhar no centro, por exemplo? Então, porque a gente sempre ouviu falar, não vai no centro que é perigoso, tem um monte de coisa, e no fim das contas foi super tranquilo. Assim, né? A gente tem que estar sempre observando, sempre atento, mas ao mesmo tempo era muito bonito andar por lá e ver aqueles prédios que a gente vê numa reportagem, vê numa revista, vê numa novela, sei lá, e aí você chega e fala, nossa, olha isso, que legal. Exatamente. Né? Então a gente está aberto para ver outras coisas, para se permitir olhar. Eu acho que o grande aprendizado da viagem é não fica fazendo só o que os outros fazem. Não fica tentando fazer as mesmas fotos que todo mundo está fazendo. Não viaje para fazer foto. Vivencie. Desconecte você quando você estiver se permitindo viajar, porque você está vivendo para você aquele momento e lá no futuro você conta. E não necessariamente está aqui o tempo inteiro pensando em o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar, etc e tal. É isso mesmo. Não perder seu tempo. Gente, eu acho que foi um assunto bem interessante. A gente programou de ficar 10 minutos, ficamos aqui 34 minutos, é maravilhoso, né? É um assunto muito gostoso, que se deixar a gente vai indo. Mas eu espero que a gente tenha trazido um pouco até do que eu aprendi durante essa viagem, né? Porque a gente resolveu fazer esse vídeo exatamente porque eu também aprendi essa questão do Alexandre ter falado do arroba e tudo mais, eu parei e falei, poxa, eu tava fazendo isso, então, né, então eu comecei a observar isso e dei um passo para trás para mim observar o que eu tava fazendo, então isso é bem importante também, a gente observar e ver que a gente também tem que melhorar muita coisa, né? E aí, então eu agradeço muito por vocês terem topado fazer isso, né, conversar com a gente sobre esse assunto, eu espero que a gente tenha trazido também essa luz aí pro pessoal.
É isso aí, muito obrigado por participar dessa roda. E a última coisa que eu quero deixar de dicas é: tenta sempre, quando você vai ir num voo, que você ainda aproveite o dia quando você chega. Sim. E tenta, na hora de ir embora, pegar um voo, né, um transporte que seja lá no final do dia. Então foi isso que nós fizemos e é por isso que a gente vai sair correndo agora, porque a gente ainda tem outra exposição, ainda tem outro restaurante, ainda tem um monte de coisa antes de pegar a mala e pra ir voltar. embora hoje mesmo. É isso mesmo. Gente, já segue aí o Luffy também, @LifeByLuffy, e aqui no YouTube também, Life by Luffy, e o Alexandre também, @Alexandre Dizaró, @Alexandre Dizaró. Mas segue porque o Alexandre também fala muito de viagem ali, né? Você traz as suas experiências, então é muito interessante também, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. E mantenham-se curiosos. É isso aí.